maravilhoso, né, igreja? Eu posso sentir a presença do Senhor de uma maneira tão grande, igreja. Aleluia, de uma maneira tão poderosa. Glória a Deus. Você que está aqui hoje, aleluia, é bênção do Senhor. Você que está aqui hoje é porque o Senhor te trouxe aqui para ouvir a palavra dele, para falar com ele, aleluia, e para receber, aleluia. Se você acreditar, se você fizer o que o Senhor tem falado desde o começo do culto, aleluia, desde o começo do culto, no primeiro versículo, né, a qual o Senhor permitiu que foi lido aqui nessa noite, o Senhor vem chamando a atenção dos seus filhos. O Senhor vem falando para os seus filhos fazer somente uma coisa. Os irmãos vão entender. Livro de Salmos, capítulo 103, versículo 13. Livro de Salmos, capítulo 103, livro 103, versículo 13. A palavra do Senhor diz assim, ó: como um pai compadece de seus filhos, assim o Senhor compadece daquele que o teme, pois ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. Aleluia. Porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conheces mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam os seus concertos, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. Amém? Olha o Senhor falando aqui mais uma vez, igreja. A palavra do Senhor, ela é clara como a água, ela é cristalina, ela é transparente, aleluia. A palavra do Senhor, ela é doce, aleluia. A palavra do Senhor, ela alimenta, ela sustenta, glória a Deus. O Senhor vem dizendo aqui para nós, igreja, que Ele nos conhece. A palavra do Senhor vem dizendo aqui que Ele sabe que somos pó, que somos fracos, que somos pequenos, aleluia, que muitas das vezes não conseguimos suportar, aleluia, as provações. Só que a palavra do Senhor diz aqui que Ele nos sustenta. A palavra do Senhor diz aqui que Ele nos guarda, né? Ele diz que Ele se compadece de nós. Mas muitas das vezes, igreja, não é difícil de entender, porque o inimigo da nossa alma, a palavra do Senhor, ela nos ensina que nós não lutamos contra a carne, né? Mas sim contra as potestades, os demônios, os principados. E esses estão tentando nos impedir dia após dia de adorar o Senhor, de buscar a presença do Senhor, de andarmos na presença do Senhor, de fazer a vontade de Deus. Aleluia. O inimigo, igreja, ele é tão astuto que nos últimos dias ele está colocando na cabeça das pessoas para não temer a nada, deixar de acreditar até mesmo que o próprio diabo não está aí para matar, roubar e destruir. E no momento, igreja, em que nós perdemos o temor de Deus, já preguei várias vezes aqui, as pessoas podem às vezes confundir temer a Deus
pelo que Deus pode fazer de ruim, de sofrimento. Não se preocupa, porque Deus não é mau, não existe maldade em Deus. Quando a palavra do Senhor diz temor a Deus, é temer perder a presença de Deus, porque se você anda nos maus caminhos, se você anda em lugares tortuosos, em lugares escuros, o Espírito Santo não habita com você, e você não tem a presença de Deus na sua vida, e aí as consequências vêm. O inimigo tem toda a liberdade para agir na sua vida. Então não é Deus, igreja, que pratica maldade. Quando a palavra do Senhor diz temer, é isso, é perder a presença de Deus, é o temor de não ter Deus mais na sua vida. Vamos dar um exemplo. Quando Deus sai do nosso lado, quando perdemos a presença de Deus do nosso lado, o que pode acontecer? Saul foi um rei escolhido por Deus para governar o povo de Israel, e por muito tempo Saul governou o povo de Israel. Mas um dia foi dada uma ordem a Saul fazer a vontade de Deus, e ele desobedeceu. E quando nós desobedecemos, quando nós andamos pelos nossos próprios caminhos, estamos falando assim para Deus: Deus, daqui para frente eu assumo, daqui para frente eu não preciso mais de você. E aí é problema, igreja. Aí é problema, porque nós mesmos esquecemos que nós somos pó, que nós somos fracos. Esquecemos que a palavra do Senhor diz que sem Deus nada podemos fazer, nada. Se nós estamos aqui hoje, é porque Deus nos concedeu esse privilégio, essa bênção, aleluia, para poder adorar o nome dEle, para poder louvar a Ele, aleluia, para poder estar em comunhão com os irmãos, sentir a presença do Espírito Santo. Igreja, como é gostoso sentir a presença de Deus, como é gostoso sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Às vezes você aqui dentro, da igreja, você sente a presença de Deus, você sente, a intimidade com Deus, mas se você estiver no seu lugarzinho ali e você chamar a Deus, você vai ver o quanto Deus se aproxima ainda mais de você. Só você e Deus. Eu posso dizer para você que você até chora, mas não é um choro de tristeza, não. É um choro de alívio, é um choro de felicidade. Aquele que nunca chorou, quando chorar vai se surpreender e vai gostar, porque é gostoso chorar na presença de Deus, é gostoso sentir a presença do Espírito Santo de Deus, e é isso que Deus nos ensina: perder o temor, perder esse temor de nunca mais sentir o Espírito Santo de Deus. E Saul sentiu, ele sentiu o que é perder a presença de Deus. Quando ele deixou de temer a Deus, quando ele colocou as suas próprias vontades acima das vontades de Deus, ele sentiu como é clamar a Deus e Ele não te responder, quando é buscar a Deus e não encontrar. Aí vamos saber o que é temer. Mas a palavra do Senhor diz que Ele nos conhece. A palavra do Senhor diz que Ele é misericórdia. Ele é misericórdia, igreja. E que se nós clamarmos, se o nosso coração conseguir tocar a Deus, porque, igreja, os irmãos me perdoam, às vezes eu posso me expressar errado, mas tem pessoas que vai buscar o Senhor pelo que ela pode receber de Deus, vai atrás do Senhor como se Ele fosse um gênio da lâmpada para atender os seus desejos, e depois que recebe, adeus, tchau, não preciso mais. Cuidado, igreja, porque a palavra do Senhor nos ensina que nos últimos dias muitos prodígios seriam realizados, muitos falsos prodígios. O inimigo opera dentro das igrejas, igrejas que não são de Deus,
igreja que não tem o Espírito Santo de Deus, mas que você entra e vê coisas que deslumbram os olhos, que chama a nossa atenção. Mas Jesus nos repreendeu quando ele disse àqueles fariseus: não haverá outro sinal a não ser o do profeta Jonas, que por 3 dias e por 3 noites viveu no ventre da baleia. Assim será o Filho do Homem, 3 dias e 3 noites no seio da terra. Esse é o maior milagre, igreja, que nós já vimos e vamos ver. Não que Deus não opera milagre, Deus opera. Deus opera, igreja. Sabe por quê? Porque a promessa dele é que nem já foi dito aqui nessa noite. A promessa dele não cai no chão, só que é no tempo dele. A nossa missionária disse: esperais com paciência no Senhor. Por que o Senhor diz isso? Porque o Senhor quer provar a nossa fé. Para termos paciência, temos que ter fé, temos que acreditar, temos que confiar que o Senhor está olhando por nós, está guiando os nossos passos, e que a nossa bênção vai chegar. E ela chega, igreja. Ela chega porque Deus não mente. Deus não mente. Aleluia. E ele diz, né? Ali no último versículo que eu li, no versículo 18: e aqueles que guardam o seu conserto. O que é conserto, igreja? Hoje a palavra do Senhor foi dita através da boca do presbítero André. Aquela mulher, ela foi pega no ato de adultério. Ela foi pega, né, ali como naquele tempo, num ato que ela seria levada à morte. E os seus acusadores tentaram com que ela fosse morta. Mas o nosso Senhor Jesus, que é misericórdia, Ele morreu por mim e por você, para que nós nos arrependêssemos dos nossos pecados e fizéssemos um conserto com Ele. E a partir do momento que nós fazermos um conserto com o Senhor, não se esqueça disso. Nós não podemos ser acusados, nós não podemos ser condenados, mas também não podemos andar da mesma maneira em que chegamos e vamos continuar até o dia que o Senhor vir. Temos que ter um conserto. Aí ele diz: vai e não peques mais, né? Ele disse àquele paralítico: os seus pecados estão perdoados. Todos nós somos paralíticos, somos mortos, muitas das vezes, somos cegos, somos surdos, e nosso Senhor Jesus nos cura. Mas você fala assim: eu estou te vendo, pastor, eu estou te ouvindo. Será que está? Será que você está ouvindo a palavra de Deus? Será que você está vendo o agir de Deus? Muitas das vezes nós enxergamos, nós ouvimos, mas não vemos e nem ouvimos a palavra de Deus. Temos tapões nos olhos e nos ouvidos, mas o nosso Senhor Jesus chega e nos liberta disso, e abre nossos ouvidos, e abre nossas visões espirituais, e nós passamos a ouvir. E a partir do momento que você faz esse concerto, você tem que se lembrar todos os dias. Sabe por quê? Porque o Senhor limpa a sua casa. O Senhor vai lá e Ele faz uma limpeza espiritual. Ele tira tudo aquilo que não pertence a Ele. Ele tira todos os demônios. Ele limpa, deixa limpinho. Só que se você não ouve a palavra do Senhor, não guarda o conceito do Senhor, a palavra do Senhor diz que aquele demônio que estava ali, ele volta. Porque o inimigo não desiste dele. E olha só o que a palavra do Senhor diz: pior, ele volta com 7 piores do que ele. 7. E aí vocês olham assim e falam assim: meu Deus, aquilo ali era uma bênção na igreja, olha como é que está hoje. Porque os atos daquilo é pior do que os antes. Por isso, igreja, que nós temos que temer a Deus, temer a não perder ali aquela comunhão com Deus, perder aquela intimidade com Deus, sempre estar com o Espírito Santo de Deus do nosso lado, e como a palavra diz aqui, guardando o seu conserto. Aleluia. Versículo 18:
e sobre os que se lembram dos seus mandamentos, lembrando dos mandamentos de Deus. Porque a palavra, igreja, que julga. É a palavra de Deus que condena. Às vezes você pode ser repreendido pela palavra, muitas das vezes você não pode nem gostar disso, mas ouve com atenção e vê se não é Deus chamando a sua atenção. Não olhe às vezes para quem está falando, olha para a palavra, porque a palavra ela nos repreende. Sabe por que ela nos repreende? Porque Deus fala assim: eu repreendo aquele que eu amo. Deus não quer você fora do caminho dele, Deus não quer você perdendo a presença dele, então ele te repreende. E o principal, igreja, para nós finalizarmos, versículo 18. E o principal, cumprem os mandamentos de Deus. Eu sempre falo, não adianta nada eu ir lá e fazer uma faculdade de engenharia civil, ser o melhor engenheiro, saber fazer várias construções, se eu não pegar e fazer, de nada vai adiantar isso. De nada vai adiantar eu ler a Bíblia de capa a capa, de nada vai adiantar eu saber todos os mandamentos de Deus se eu não cumprir o que está escrito. Então Deus finaliza esse versículo dizendo assim: para aqueles que cumprem, para aqueles que andam na presença de Deus, Deus tem promessa. Guarda essa palavra, igreja. Se você quer receber bênção do Senhor, se você quer ser cheio da presença do Espírito Santo de Deus, cumpra com os mandamentos que Deus nos deixa. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Eu agradeço a minha rica oportunidade e as palmas engrandece e exalta o nome de Deus. Glória a Deus. Maravilha, né, irmão? A Bíblia